Sabe o que todos os bons golpistas têm em comum? Eles não saem mostrando os frutos de seu crime e não chamam atenção além do que necessário. Felizmente para nós, o Brasil está cheio de golpistas amadores, que não perdem uma oportunidade de mostrar o quão estúpidos são. Se você acompanha notícias do mercado financeiro, mas principalmente sobre criptomoedas, provavelmente conhece a história da Brás Company, um dos maiores esquemas de pirâmide da história do Brasil, e uma prova de que ainda falta muito para termos uma educação financeira plena aqui no país. O sucesso da empresa trouxe fama e riqueza para o seu fundador, mas miséria e desgraça para todos aqueles que investiram nela. Quer saber mais sobre essa história? Então continue ligado, porque é isso que vamos abordar neste vídeo: a história do Lobo de Campina Grande, o grande farsante por trás da Brás Company, o homem por trás da pirâmide. E aqui no Brasil, uma corretora que promete lucro absurdo com investimento em criptomoedas. Já ouviu falar isso? Pois é, então fuja desse tipo de oferta. Antônio Inácio da Silva Neto nasceu em Cueté, uma pequena cidade na região do Curiamataú, paraibano, a 220 quilômetros de João Pessoa. Desde cedo, a simplicidade de sua infância e a determinação de seu pai empreendedor o impulsionaram a buscar incessantemente o sucesso. Antônio sempre foi ambicioso, um traço destacado pela revista Hooks Magazine, em uma reportagem de fevereiro de 2022, que enfatizou sua disposição de ultrapassar qualquer obstáculo para alcançar seu objetivo. E como você vai ver, nem mesmo a barreira legal era impeditivo para ele. A trajetória de Antônio no mundo dos negócios começou de forma convencional. Após uma vida nômade, acompanhando as ocupações de seu pai e vivendo em vários estados, ele concluiu sua graduação e ingressou em um escritório de advocacia, onde trabalhou por quase uma década. No entanto, a estabilidade de carreira jurídica não foi suficiente para saciar sua ambição. Entre 2016 e 2018, antes de fundar a Brás Company, Antônio se envolveu em 3 iniciativas que seriam posteriormente reconhecidas como pirâmide financeira. Uma dessas iniciativas foi o infame D9 Club, liderado por Danilo Vunjão Santana Gouveia, mais conhecido como Danilo do Baiano. Atualmente, Danilo reside em Dubai, fugindo da justiça brasileira após aplicar um golpe de 200 milhões de reais. Durante 2016 e 2017, diversas empresas de marketing, incluindo aquelas em que Antônio se envolveu, fecharam suas portas, deixando clientes e afiliados com grandes prejuízos. Mas esse não foi o fim para Antônio e sua esposa, Fabrícia. Foi através da D9 que eles foram introduzidos ao emergente mundo dos criptoativos, um campo ainda pouco explorado na época. Em meados de 2018, Fabrícia liderava a estratégia de trading, enquanto o casal começava a operar criptomoedas. O suposto sucesso nas operações atraiu a confiança de amigos e outros investidores, resultando na criação da Brás Company. Antônio, agora carinhosamente apelidado de Toinho do Bitcoin, rapidamente se destacou, ganhando reconhecimento em eventos sociais e apresentações, inclusive na OAB. Em dezembro de 2021, chegou a ser convidado para palestrar no Senado brasileiro sobre o futuro das criptomoedas no país. Eu mesmo fui convidado para ir num jantar em São Paulo, numa mansão no Morumbi, para conhecer ele, mas não fui porque já sabia, só podia se tratar de uma pirâmide, já que os ganhos mensais deixavam na cara que era um golpe. Um amigo chegou aí no jantar e comentou comigo que fez algumas perguntas para ele, mas ele não sabia sequer responder o básico, mostrando total incapacidade de gestão de investimentos. Só que infelizmente nem todos tiveram o mesmo discernimento que eu, e o carisma e a imagem imponente ajudaram a modernizar a companhia e a figura de Antônio, sempre apoiada em conceitos complexos como aluguel de criptomoedas e blockchain, prometendo retornos mensais de 8%. Antônio alimentou o que é conhecido no mercado financeiro como FOMO, que é a sigla para Fear of Missing Out, que é o mesmo de perder uma oportunidade tão boa que causaria arrependimento pelo resto da vida. Inicialmente, a Brás Company focava em empresários e profissionais liberais, mas logo popularizou seus supostos investimentos, permitindo aplicações a partir de R$1.000. O patrimônio gerido ultrapassou 1,5 bilhão de reais, embora a empresa nunca tenha sido registrada na CVM, que é a instituição que regula corretoras, bancos e empresas de capital aberto aqui no país. E assim como em
muitos outros casos, quando uma pirâmide está em operação, todos estão muito bem. A situação é de otimismo e todos comemoram. E é isso que ajuda a explicar as bizarrices que aconteciam dentro da Bryce Company. A empresa dividia-se entre os trades, liderados por Fabrícia, e os brokers, responsáveis por captar novos clientes. Relatos do portal do Bitcoin da UOL indicam que havia uma pressão intensa e uma cultura quase ideológica entre os brokers. Eles eram incentivados a atrair novos clientes incessantemente, com metas agressivas de captação, típicas de esquemas de pirâmide, metas mensais desafiadoras e uma estrutura de comissão superior às práticas tradicionais tornavam um ambiente de trabalho ainda mais intenso. Além das metas, havia uma forte pressão comportamental. Todos os funcionários eram obrigados a promover a empresa em suas redes sociais e os brokers eram encorajados a agir, falar e se vestir como Antônio. Esses funcionários chegaram a relatar cenas de adoração extrema, com pessoas chegando a chorar ao ver Antônio, refletindo o nível de culto à personalidade dentro da Bryce Company. Isso não era normal e você não encontra esse tipo de comportamento em um escritório sério como na Faria Lima. Foi esse tipo de coisa que gerou os memes que apelidaram Antônio de o Lobo de Campina Grande. E assim como um personagem de Leonardo DiCaprio, o brasileiro também usou de tudo, fosse antiético ou ilegal, para tirar vantagem. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir e se estiver gostando do vídeo e se interessa por histórias de negócio de sucesso, documentários investigativos e bastidores de grandes negócios, então inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e comente o que está achando desse caso. A queda da pirâmide. No final de 2020, a Bryce Company enfrentou sua primeira grande crise pública. Thiago Reis, fundador da Suno Research e um dos principais influenciadores do mercado financeiro brasileiro, publicou uma série de tweets acusando a empresa de ser uma pirâmide financeira. Ele aconselhou os investidores a retirarem seus fundos imediatamente. Em resposta, a Bryce Company processou Thiago e conseguiu uma liminar para remover as acusações das redes sociais. No entanto, o juiz exigiu provas de que a Bryce Company não era uma pirâmide, evidências que nunca foram apresentadas. E muitas pessoas gostariam de ter ouvido esse aviso, mas a ganância infelizmente falou mais alto. Apesar das suspeitas, a empresa continuou a crescer de forma impressionante. Durante 2021 e 2022, a fama e fortuna de Antônio e Fabrícia aumentaram, principalmente no Instagram. Assim como em muitos outros casos, o golpista era visto ostentando e incentivando seus seguidores a entrarem no esquema, como se fosse possível que qualquer um deles ganhasse a mesma quantia e passasse a desfrutar do mesmo estilo de vida. Nessa época, muitos já tinham percebido que havia algo de estranho acontecendo, e muitos atribuíram a ausência de consequências legais significativas ao relacionamento próximo de Antônio com políticos locais, que supostamente forneciam uma blindagem jurídica, o típico jeitinho brasileiro, não é? Só que de mês em mês o negócio começava a ficar cada vez mais estranho, até que no final de 2022 as denúncias se intensificaram a tal ponto que as autoridades não podiam mais ignorar. Clientes enfrentavam dificuldades para resgatar suas aplicações e aqueles que conseguiam realizá-las enfrentavam um desconto de 30% nos valores resgatados antecipadamente, conforme estipulados no contrato. Antônio, utilizando uma corretora de criptomoedas, buscava maneiras de contornar a situação, mas a pressão continuava a crescer. A situação piorou quando o Ministério Público do Brasil iniciou uma investigação formal, culminando na Operação Ralph, em fevereiro de 2023. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sede da empresa e em outros locais associados em João Pessoa e São Paulo. Antônio agiu rapidamente para tranquilizar seus funcionários, instruindo-os a colaborar com a polícia e garantindo que a situação estava sob controle. Dias após as buscas, Antônio e Fabrícia se tornaram inacessíveis, tanto para as autoridades quanto para os colaboradores da empresa. Informações de localização no Instagram sugeriam que Antônio poderia estar na Argentina, com fotos circulando no WhatsApp que supostamente o mostravam nas ruas de Buenos Aires.
A prisão preventiva foi decretada e seus nomes foram adicionados à lista de procurados internacionais da Interpol. Eles eram acusados de 5 crimes, incluindo violações às leis de pirâmides financeiras e crimes contra o sistema financeiro nacional. O Ministério Público conseguiu bloquear 45 milhões de reais das contas bancárias e investimentos do casal, mas a maioria dos fundos já havia sido movimentada. Antônio e Fabrícia deixaram mais de 10 mil investidores lesados, com pouca esperança de recuperarem seus investimentos. Entre os lesados estão celebridades como o boxeador Popó e cidadãos comuns que investiram grandes parcelas de seus patrimônios na Brás Company. Imagine ter todo o seu patrimônio levado embora por bandidos. Mas como você verá a seguir, pelo menos a justiça chegou até eles. Mas será que o dinheiro foi recuperado? A justiça chega para Antônio. Um dos homens mais procurados em todo o Brasil, o Antônio Neto e a Fabrícia Ais, da Brás Company de Campina Grande, estão presos. O caso Brás Company chegou ao clímax dramático com a prisão de Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias na Argentina, após mais de um ano foragidos. A operação que culminou nessa prisão foi parte de uma longa e complexa investigação que envolveu múltiplas agências de segurança internacionais, unidas em prol de levar esse casal de golpistas para a cadeia. Desde que fugiram do Brasil em fevereiro de 2023, Antônio e Fabrícia passaram por diversos locais na Argentina, incluindo Palermo, San Fernando, San Isidro e finalmente Aras Santa Maria em Escobar. Durante esse período, Antônio adotou uma identidade falsa, vivendo como João Felipe Costa, enquanto a família se movia constantemente para evitar a captura. A Polícia Federal, em colaboração com a Interpol, utilizou diversas técnicas de vigilância, incluindo o rastreamento de compras em supermercados e academias, e até mesmo o uso de drones para localizar e prender o casal. A prisão ocorreu em 29 de fevereiro de 2024. Antônio tentou fugir quando a polícia bloqueou a estrada perto do condomínio onde ele estava vivendo, mas foi rapidamente capturado. Já a Fabrícia foi presa em um momento separado no mesmo dia. A operação foi amplamente divulgada e a Polícia Federal convocou uma entrevista coletiva para fornecer mais detalhes sobre as prisões. Um marco da cooperação que deu pelo menos um pequeno sentimento de justiça para aqueles que perderam milhares, se não milhões, com a Brás Company. Tentando mitigar essas perdas, desde a deflagração da Operação Halve em fevereiro de 2023, as autoridades brasileiras têm trabalhado intensamente para desmantelar o esquema da Brás Company e recuperar os fundos dos investidores. A operação teve como alvo a movimentação de aproximadamente 1,5 bilhão em criptoativos e resultou em múltiplos mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Campina Grande e São Paulo. Entre os bens apreendidos estavam carros de luxo, relógios, dólares e reais em espécie. Só que apesar dos esforços, as autoridades conseguiram bloquear apenas uma fração dos valores movimentados pelo casal. Até o momento de fechamento do vídeo, foram recuperados cerca de 45 milhões de reais, um valor muito abaixo das perdas totais estimadas em mais de 1 bilhão de reais. A Justiça Federal determinou uma reparação de 277 milhões em danos patrimoniais e 100 milhões em danos coletivos, mas a recuperação desses valores ainda é incerta, o que levanta a dúvida: para onde foi todo o dinheiro? Será que algum dia as pessoas voltarão a vê-lo? Felizmente, as vítimas pelo menos podiam dizer que irão ver ambos os golpistas apodrecendo na cadeia. Em uma decisão histórica, Antônio e Fabrícia foram condenados pela Justiça Federal a um total de 149 anos de prisão por crimes contra o sistema financeiro nacional e a economia popular. Antônio recebeu uma sentença de 88 anos e 7 meses, enquanto Fabrícia foi condenada a 61 anos e 11 meses. Além disso, outros 8 réus também foram condenados por envolvimento no esquema. O caso da Brás Company mostra como a educação financeira é importante, como não dá para acreditar em ganhos exorbitantes e, mais do que isso, em como deve-se desconfiar de qualquer influenciador de Instagram. Afinal, quantas pessoas realmente são altruístas a ponto de trabalhar para fazer um terceiro ganhar dinheiro? Mas e você? Caiu no golpe da Brás Company ou conhece alguém que
investiu dinheiro com eles? Essa pessoa conseguiu recuperar pelo menos parte da quantia? Me conta aqui nos comentários. Agora conheço o homem mais poderoso do mundo. Como ele pode manipular todo o mercado financeiro e até mudar sua vida com seu enorme poder? Clique no vídeo que está aparecendo na tela e conheça a BlackRock. Você vai se surpreender. Te vejo lá.